Bom, galera do Verdão, é isso aí, rapaziada. Bora para mais um vídeo aqui dos canais ESPN analisando o mercadão da bola do Palmeiras que segue agitadíssimo. Verdão faturando aí muito alto, né? Já chegou aí, como a gente vai ver agora no vídeo aqui, a casa dos bilhão com a venda desses jogadores. Hendrick, Estevão e agora esse zagueiro. Rapaz, que baita gestão, que baita cagada. Sorte é tudo envolvido aí no Palmeiras, muita coisa envolvido para fazer essas vendas, para achar essa molecada aí, para dar certo do jeito que deu, né? É um trabalho gigantesco, juntamente com a sorte de campeão. Deixa o like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos juntos para mais um vídeo. Com 12 títulos, capitão, o Marechal aqui do Palmeiras, ele renovou, acertou a renovação ontem, então ele continua até os seus 34 anos como jogador do Palmeiras, um jogador que até teve um pouco de oscilação durante a última temporada, mas a reta final foi muito bem, tanto que foi um dos ganhadores da Bola de Prata, então ele continua aqui no Palmeiras. E por outro lado, outro zagueiro, mas esse sim da base, criado aqui na base do Palmeiras, o Vitor Reis, despertou interesse de clubes da Premier League já desde o ano passado. Ele fez só 22 jogos como profissional, mas já despertou interesse do Brighton. O Palmeiras rejeitou no ano passado uma oferta de 25 milhões de euros pelo zagueiro, mas agora o Manchester City sinaliza com uma oferta que pode chegar na casa de 40 milhões de euros, e aí realmente vai ficar muito difícil do Palmeiras dizer não. O Vitor Reis, que é uma dessas novas revelações, é um jogador que poderia chegar ainda em janeiro ou depois da disputa do Mundial de Clubes, que é exatamente o que o Palmeiras prioriza para essa temporada. Mas essa oferta de 40 milhões de euros, se chegar, faria do Vitor Reis o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro, superando as negociações do Lucas Beraldo, que era aqui do São Paulo, e foi para o Paris Saint-Germain por 20 milhões de euros. O jogador se animou, obviamente, com a possibilidade de jogar na Premier League, mas por enquanto ainda não há oferta na mesa do Palmeiras, mas se chegar, aí sim o Palmeiras vai analisar, mas são 40 milhões de euros pelo Vitor Reis, Bruno e Mari. Meu Deus do céu, é dinheiro, hein? A gente tem na tela os números do Vitor Reis, desde a estreia dele pelo pelo profissional, pelo Palmeiras. Foi que ele começou ali numa sequência em clássico e assim, realmente chama muito atenção a qualidade. Depois a gente vai falar também sobre a questão dos valores. É um jogador de muita qualidade, é mais um que a base do Palmeiras desenvolve de uma maneira espetacular, um trabalho de fato incrível, exemplar, nessa integração com o profissional, mais um jogador que consegue absorver muito do que é o trabalho do Abel. E acho que você falou num ponto interessante, a idade traz uma personalidade que não condiz, entre aspas, né? Que de fato a gente vê. Até com a cara dele, jovens, né, Mari? Quando exato. você olha pra cara, é muita cara de menino, né? Muito. E, enfim, vários jogadores que a gente também já pôde acompanhar, que sobe, tem aquele nervosismo natural, o zagueiro, né, com uma responsabilidade gigantesca, um setor ali que o Palmeiras vem encontrando, de fato, muito equilíbrio entre as disputas, e ele passa à frente de outros jovens, né, que já estavam há mais tempo ali integrando o elenco principal do Flamengo, um jogador que, de fato, tem mercado do Palmeiras. Um jogador que, de fato, tem mercado. Isso não. Você falou do Flamengo. Você falou do elenco do Flamengo. Ah, desculpa, do Palmeiras. Eu estava buscando onde que eu errei. Enfim, super jogador. Tanto que, como a Mari falou, né, antes o zagueiro jovem ali da base era o Naves, que era quem mais aparecia. Ele se coloca à frente do Naves e se intromete numa dupla consolidada de Gustavo Gomes e Murilo. É verdade que o Murilo sofreu muitas contusões, mas mesmo assim, em determinado... Mas ele gera dúvida, né, quando o Murilo volta. Então, isso, assim, aí agora, que a gente ia né? chegar. Era assim, não, deixa o Vitor Reis e não sei, sabemos se volta o Murilo ou o Gomes não vive boa fase. O Gomes também não estava vivendo um bom momento, Não é? mas é o capitão do time, experiente. O Vitor Reis, ele é muito novo, até a Mari estava falando a carinha dele, só que ele sempre foi capitão, né? Lembro que ele era capitão da seleção de base, agora eu não vou lembrar a competição, mas enfim, ele era capitão, camisa 13 capitão da seleção de base. Então isso já traz, e ele é muito seguro, um cara muito sereno, muito calmo, com a bola no pé. Teve até jogo, enfim, com algumas disputas aéreas que ele teve que fazer, e ele tranquilamente
enfim, Davidson, Pita, esses caras que são mais chatos, né, nesse jogo aéreo, são mais fortes que ele fisicamente, e ele se impondo bem fisicamente contra esses caras. E além disso, zagueiro e goleiro, geralmente quando sobe da base, são posições mais complicadas do cara se portar, porque é a segurança da equipe, ele está ali na linha de frente. Se ele errar, esquece, não tem muito o que fazer. Geralmente você vê quando um cara é mais novo, assim, 17, 18 anos, um ponta, driblador, um meio-campista, assim, às vezes, que jogue pelo lado, assim, até o camisa 10 é um pouco mais difícil, porque fisicamente ele é mais franzino do que os outros. Até um centroavante muito novo é difícil, porque geralmente, fisicamente, ele é mais fraco do que os adversários. E ver o Vitor Reis, um zagueiro, 18 anos, franzino, com a qualidade que ele tem, com a serenidade que ele tem, é um baita nome pro futuro. Mas de ele seleção vale, também, ele mim. vale tudo Dinheiro, isso, né? porque Só um pouco, o recorte é curto. O Então, recorte porque, é a pequeno. gente tem exemplos de 2 jovens que saíram recentemente aqui do Brasil e os valores, né? O Beraldo e o Murilo. 2 jogadores, o Beraldo foi para a seleção até, né? Estava na seleção no momento. E o Murilo, que já é um destaque, já vai bem na Premier League. Cobrado para ser convocado mais vezes, Nottingham Forest. E esses 2 jogadores, acho que acho não, a gente vai ver os números. Juntos, eles não dão o valor do Vitor Reis. Sim. Juntos, os 2 destaques e zagueiros mais caros do futebol brasileiro não dão os 40, não atingem esse valor de 40 milhões de euros. Olha lá, o Beraldo. Tem alguns torcedores, por exemplo, o Corinthians está vendendo o moleque por tanto, e você vê lá, por exemplo, na época, se eu não estou enganado, João Gomes, do Flamengo, e o André, do Fluminense. Em relação ao número, e o Moscardo, do Corinthians, que também estava sendo vendido. Enfim, essa questão depende da segurança financeira do clube. Por exemplo, o Palmeiras tem segurança financeira. O Flamengo tinha, na ocasião, uma segurança financeira. Tanto que chegou a proposta do Vai Brighton, chegar, 20 milhões, o Palmeiras falou, não quero. Não vou vender, não preciso vender, vou recusar. E se vier algo que eu realmente ache que não tem como recusar, que é irrecusável, aí eu vou aceitar. Porque a proposta de 22, 23 milhões Já de era euros alta. já era zagueiro altíssima. já é altíssima. Já era muito alto, Exatamente, é isso que muito eu tô dinheiro. falando. A gente falava aqui no Sport Center, quando saiu a primeira informação desse valor, Isso. a reação do Marra, eu lembro a gente estava com a agenda coberta, passando imagens, o Marra olhou e falou assim, é muito dinheiro. Mas O jeitinho do Marra, é muito dinheiro. Só que a gente está falando agora do dobro. Exatamente. Isso. Nós estamos falando do dobro, 40 milhões, gente, 40 milhões de euros. E vem da necessidade do comprador também, né? Do City precisando se movimentar no mercado, precisando reforçar o seu sistema defensivo. O que não quer dizer que o Vitor chega já com essa garantia, né, de jogar ou, enfim, de disputar esse espaço, mas é o City também precisando se movimentar. Então, na figura do Manchester City, se ele entende que para o time dele é a base do valor, ele vai oferecer. Porque não foi nem contraproposta, né? Não foi nem te dou isso, mas eu quero isso. Partiu do próprio Manchester City essa oferta. Já chegou com o pé na porta. Não é assim, o Brighton ofereceu 22, deixa eu oferecer 25. 25, exato, não. Vou logo o dobro. Vamos lá, dá o moleque. Tu vai fazer o quê? Sério, se realmente chegar essa oferta de 40 milhões, não tem como. Não Se tem for como. pra agora, mas eu quero agora. Não tem como, cara. Não tem como. Você não tem Isso é o tipo de como. proposta irrecusável, não é? Eu acho que sim, Não né? tem como, cara. 40 milhões de euros por um menino de... A gente estava vendo aí 22 jogos, né? 18 anos, 22 jogos no profissional. 18 anos, 40 milhões de euros. Zagueiro. Não é um atacante. Não, porque o próprio Estevão, ele bate ali 45, ele pode chegar a 60, mas dependendo das metas, né? Dos bônus. Mas dos aí é o benefícios. ponta, é o driblador. Isso, então, isso mas a gente já ele tá muito maior. Mas o E valor, mesmo assim, o valor já é alto. fixo já é 45. Exatamente. Seleção brasileira já, profissional, não só a seleção de A base. gente tem a tela como fazendo essas contas na base do Palmeiras, porque se a gente fala assim, o modus operandi, ou o que a gente tem... De 2 anos. É por isso que o Flamengo tá atrás do... Eu esqueci o nome dele agora. Paulo. João Paulo, né? Por isso que o Flamengo tá atrás dele. Porque, olha, esses números para os outros, não é, Tonhão? Esses números para os outros clubes, esses números são constrangedores. Eu não quero falar sobre isso. Então vamos falar sobre isso. Tá. Com esses 4 jogadores, é praticamente a dívida impagável do Clube Atlético Mineiro. Que será o assunto. Nós estamos falando, o Galo ontem apresentou a dívida, 1,4 bilhão de dívida. Então, só com esses 4 jogadores, o Palmeiras compraria o Cruzeiro e o Botafogo. Olha que loucura. 2 dos maiores clubes do país. Só com esses 4 jogadores, o Palmeiras quitaria a Neoquímica Arena e ainda sobraria mais de 300 milhões de reais. Um troco, né?
Sobraria um Com troco. troco. É constrangedor para os outros clubes esses números envolvendo esses 4 jogadores do Palmeiras. Impressionante o trabalho de base do Palmeiras, né, Tonhão? Exato. Já teve Estevão, teve Hendrick, teve Kevin. Assim, ainda são esses jogadores também que são muito jovens ainda, né? Antes dos 17, 16 já estavam negociados. E tem uma coisa que até eu comentei na redação, como o Palmeiras ele consegue promover bem a sua base, né? Esses jogadores, por exemplo, eles já dão entrevistas para fora, eles já aparecem surgindo como o novo Neymar ou o novo. Então, assim, a envelopagem que eles fazem para esses jogadores é muito forte também. O Vitor Reis, o Brighton era 25 milhões de euros, o Palmeiras disse não. E agora já chega uma outra de 40. O City, bem a Mari Pereira comentou, o City teve o Dias, o Stones, o Ake, são jogadores que estavam machucados durante a temporada. Eles ainda estão buscando outros zagueiros até no mercado europeu, mas nenhum tão barato, entre aspas, quanto o Vitor Reis. 40 milhões, o City, por exemplo, poderia pagar por um zagueiro do Eintracht Frankfurt 50 milhões. Tem outro zagueiro do Lens, que é uma promessa também, que eles também pagariam acima desse valor que é para o Vitor Reis. Mas 40 milhões de euros já é uma das maiores transferências da história do futebol brasileiro. Então o Palmeiras ele trabalha muito bem com isso também, dessa promoção dos jogadores. E, além disso, né, o Vitor Reis aí, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Mas você, pelo Vitor Reis, se for esses 40 milhões de euros, paga o que o Palmeiras investiu no Facundo Torres e também no Paulinho. É o que a gente conversou aqui outro dia sobre o João Paulo, que deve ter um salário alto. É pouco. A gente não sabe quanto ele ganha, mas sabe que é pouco, não é? É. Portanto, que ele rende, né, financeiramente e esportivamente para o clube. E entra numa rota, e a gente estava conversando sobre isso na redação hoje mais cedo, né, Mari? Porque entra numa rota de sucesso, de valorização. Por um tempo, a gente falou, lembrou da base, mesmo do São Paulo, como Sim. vendia muito bem seus garotos. O Santos, depois de Neymar, como qualquer moleque que aparecia até com o cabelo arrepiado, bum, Isso. era vendido. Fez o moicano ali de gel, Verdade. conseguia. Neilton, Vitor Andrade, qualquer jogador já tinha um carimbo assim, de O credibilidade. próprio aí, pegando algum resto ainda, tipo um Caio Jorge que sai, um moleque atacante que aparece Verdade. no Santos, você entra numa rota de sucesso. O Palmeiras entrou nessa. Sucesso e credibilidade, né? O primeiro saiu bom, o segundo saiu bom, o terceiro que apareceu eu quero também. Eu entro nessa briga. Sucesso e credibilidade. E tanto que o Abel já puxa um jovem da base, o zagueiro Benedetti, que está jogando a copinha e que vai integrar o time principal também. Depois eu falo, mas por isso, assim, não questionando, mas quando o Palmeiras envolve jogadores da base e negócio, eu acho que todo mundo já olha, opa, abriu mão do Patrick de Paula. Por quê? Tem alguma coisa. Abriu mão do Patrick para ser negociado com o Atlético. Por quê? Por quê? Tchau, Tonhão, até mais, tá? Valeu, bom programa para vocês. É isso aí, galera. O Verdão faturando alto, tendo poder de compra com a venda desses jogadores, Hendrick, Estevão e agora esse zagueiro aí. Rapaz, vai ser difícil para os rivais suportarem o Palmeiras por mais alguns anos, viu? Porque somente esses jogadores vão manter o Palmeiras por uns anos aí, conseguindo fazer contratações de alto nível, pagar salário dos jogadores. E se com isso tiver uma boa gestão no clube, aí a tendência é que essa hegemonia aumente ainda mais, né? A tendência é que continue ainda mais com a boa gestão, venda desses jogadores. E o Palmeiras dando mais essa garimpada de conseguir mais jogadores, que é difícil, tá, gente? Isso aí é aquela famosa frase que é dita, sorte de campeão, é mais ou menos isso. A gente já viu muitos times brasileiros tendo ali o seu ciclo. Não só o futebol, mas tudo, dá para englobar, tudo na vida é um ciclo. Obviamente, se você aproveitar esse ciclo e fazer as coisas certas, vai dar mais certo ainda, mas tudo é ciclo, né? Agora o ciclo do Palmeiras junto com o Flamengo,
Aí, em algum outro momento, vai ter o ciclo de outros times, e se eles não souberem aproveitar esses ciclos, eles ficam pouco tempo ali no auge. Palmeiras e Flamengo estão aproveitando bem esse ciclo, estão há alguns anos aí ganhando títulos e estão no auge. Palmeiras está no ciclo de vendas de jogadores, né? Já teve o Santos, né? O Corinthians eu não me lembro, né? Eu lembro do Santos. Saiu o Neymar, saiu o Robinho, saiu o Ganso, Elano, jogadores bons. Flamengo teve o Paquetá, Vinícius Júnior. Teve mais gente aí que eu não tô lembrando também, que os caras estavam vendendo, ganhando dinheiro até da revenda dos jogadores. Então tem sempre essas questões aí. O Palmeiras está aproveitando bem mesmo.